Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Para quem nunca passou aqui, quem está passando agora, e para quem sempre passa, sempre acompanha, só para relembrar. Então, nós temos nossas lives todas as segundas-feiras, às 20 horas, tá bom? Meu nome é Karina, sou terapeuta quantiônica, atuo com as técnicas e a terapia quantiônica. Como funciona? Você vem com o seu desafio independente do desafio, tá? Se é em alguma área da sua vida, se é financeira, profissional, relacionamento afetivo íntimo, saúde, familiar. E na consulta a gente vai avaliar e identificar o que tem aí para que a gente consiga tratar na origem com o tratamento, como também identificar se é necessário uma constelação, tá bom? Se é necessário constelação para essa ou para as outras áreas. Então a gente já faz essa consulta completa, identificando, e aí então a gente inicia o tratamento, como o próprio nome diz, né, tratamento. Então, ele é um tratamento, ele é seguidinho, né? Então, é assim como você tomar um remédio, assim como você fazer um tratamento. Estou com gripe, e aí o médico, ele receita para que eu tome durante 7 dias um remédio. Se eu tomar um dia assim, esquecer, vou tomar daqui 2 dias, não vai dar o efeito. Então, por isso que se chama tratamento, porque ele tem um protocolo que nós, terapeutas, seguimos, tá bom? A constelação, ela tem a base nos ensinamentos do Bert Hellinger, embora só a prática seja diferente. A forma de nós trabalharmos e de nós entregarmos aí essa consciência e também a harmonização, o desemaranhamento, como os facilitadores falam, né? Desse seu campo familiar, tá bom? E é isso. Fora isso, eu gosto de passar muita consciência, dar muita consciência, ensinar, comunicar às pessoas dos seus desafios, né? A origem, explicar para a pessoa entender, compreender e também indicar diversos, assim como vocês estão vendo aí no Instagram, que está tendo um movimento diferente aí, né? Nesses dias, diversas ferramentas, diversos materiais que vão auxiliar também nesse ganho de consciência, porque nós terapeutas, a nossa intenção é não que vocês fiquem dependentes de nós, né? Então, não que você fique dependente da Karina, mas que a Karina te ajude, te auxilie também a essa autoconfiança de que você tem o poder, de que você é capaz, de que você consegue, você é autossuficiente, de que você não precisa depender nem de um profissional, de um remédio, de uma pessoa, de alguma droga lista e ilícita, né? Tá bom? Então, a intenção é essa, não é que fique dependente, ok? E vamos para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é pertencimento. Então, no pertencimento, a gente vai falar um pouquinho, claro, da constelação, porque ela fala muito sobre isso. Tem, inclusive, algumas ordens que, quando elas são feridas, isso, então, acaba caindo aí para a técnica da constelação. Então, é um dos estudos que trabalha o pertencimento. Não só a constelação, mas também a terapia, ela vai auxiliar, tá? Para te dar um norte com relação a esse pertencimento. Por quê? Nós nascemos em uma sociedade e é automático que nós queremos pertencer. Queremos pertencer a um grupo, queremos pertencer a que seja uma família, pertencer àquele grupo de amizades, pertencer a um grupo profissional, pertencer a um grupo que seja de escolhas, né, como música, livros, assuntos no sentido de dança, de um exercício físico. Então, nós estamos o tempo todo em sociedade, por isso, inconscientemente ou de forma sutil, a gente acaba querendo pertencer a esses grupos.
E muitas vezes nós não vemos por ser sutil que nós acabamos tendo alguns comportamentos que nos ferem por conta de querer pertencer. E aí nós acabamos por nos perder, porque inconscientemente nós queremos pertencer. Porém, claro, vale lembrar que em alguns casos existe muito marketing, existe muitas coisas externas que influenciam para que a gente queira pertencer àquele grupo, que nem sempre é o ideal, mas que, né, a mídia diz que é legal, que é gostoso, tem que ser, que você tem que pertencer. Se você não pertence, você é ridicularizado. Se você não pertence, você é chacota. Se você não pertence, você é marginalizado. Se você não pertence, você é um excluído, né? Então, na constelação, a gente enxerga como excluído. Quando há excluídos, nós então deixamos de pertencer ou não queremos pertencer àquele grupo. Tá? Então, isso acaba trazendo, muitas vezes, sofrimento para alguns indivíduos. E aí, então, essa consciência que eu venho trazer hoje é para que você entenda, para que você perceba, para que você se enxergue dentro desse grupo e entenda se você realmente quer pertencer ali ou se você só está por conta de querer pertencer e não por conta de querer pertencer àquele grupo, né? Àquela atividade, aquelas características que nem sempre condiz com as suas. Quando nós estamos, então vamos falar onde a gente inicia, que é esse clã, esse grupo, essa família. E quando a gente inicia, a gente já nasce pertencendo a um grupo. E esse grupo é o da nossa família, né? Eu pertenço a uma família, que é a família do pai, a família da mãe, dos irmãos, se tiver irmãos, avós, primos, tios. Já é ali um grupo, né? E aí, então, automaticamente a gente já pertence. Só que o que acontece é que muitas vezes nós acabamos fazendo coisas que vai contra a nossa essência, para pertencer, na ilusão de pertencer. E aí tem N situações, tá? Existem pessoas que são influenciadas por conta do campo, porque já existe excluídos, né? Então, por isso que é necessário identificar dentro da constelação se há excluídos, se você está no lugar de um excluído, porque muitas vezes eu me excluo ou as pessoas me excluem, eu me sinto excluído, excluída, por conta desse não pertencer. E aí eu não me sinto pertencente a essa família, pertencente a esse país, pertencente ao planeta Terra, né? Eu não sinto que eu pertenço aqui. E aí eu acabo fazendo o gosto do outro, porque eu quero pertencer, porque eu quero ser aceito, ser aceita. E aí depende. Então, se eu estou em um ambiente familiar, eu vou fazer de tudo para agradar meu pai, de tudo para agradar minha mãe, porque são os gostos deles, mas eu quero pertencer. Porque eu sinto inconscientemente que se eu não fizer o que meu pai, o que minha mãe manda, não é pede. Porque se o pai ou a mãe pede, você vai ter a escolha, né, de fazer aquilo, porque ele está te sugerindo, ele está pedindo e cabe a você auxiliar, ajudar. Quando ele manda, aí já é uma coisa mais pesada, né? Então eu mando, eu estou ordenando, eu estou querendo que você faz, eu estou mandando, né? E aí, claro que aí vem toda aquela história de cada um tem o seu processo, seu projeto de vida e dependendo do que for, né? Isso pode ser que vá, mesmo você sendo filho, vai contra o seu projeto de vida, porque o seu projeto de vida é o seu, o da sua mãe, do seu pai é diferente. Mesmo exercendo ali, tendo um mesmo grupo, participando aí desse mesmo grupo.
Ok. E aí, então, dando um exemplo, a minha mãe diz que, porque você vai ser doutora, você vai ser doutora, você vai ser doutora, eu vou pagar para você ser doutora, e já estou aqui me empenhando e estou guardando para sua faculdade, para você ser doutora. Ai, que sonho você se formar como doutor. E aí, o filho, a filha, né, fica constrangido. Às vezes ele não quer ser doutor, às vezes ele quer ser cantor. E aí ele fica constrangido em dizer para a mãe que, mãe, não quero, eu prefiro uma outra profissão, porque eu nem vou me empenhar tanto, para mim vai ser difícil, né? Uma coisa que já é da minha essência. Ser é mais simples, é mais fácil, porque já vem dentro de mim, diferente de algo que eu tenho que me esforçar muito mais para que eu possa entender, compreender, assimilar, praticar. E aí, então, por medo da mãe de ser excluído por conta das suas escolhas, eu decido então fazer a vontade da minha mãe. Porque, querendo ou não, eu quero pertencer àquele clã, àquela família. Uma outra questão é, isso pode ser com um gosto, né? Um gosto de alguém em cima de você que é posto. Uma outra questão é quando esse pertencimento ele é um padrão. Então, aí na família, todo mundo fez direito, todo mundo seguiu a linha de direito. De repente, eu quero fazer veterinária. Mas aí, o que acontece? Eu tô saindo do padrão da família, né? E aí, ou eu me sinto um estranho ali no meio, né? Eu sinto que eu não pertenço a esse grupo, porque todo mundo vai falar, olha como eu vou mudar o padrão da minha família. Porque enquanto todo mundo tá falando sobre direito, sobre lei, sobre política e nanã, eu não vou ter muito assunto para falar sobre isso. Boa noite, Daiane, seja bem-vinda. Hoje tá friozinho aqui. Esfriou, né? Esfriou semana passada, esquentou e agora esfriou de novo. E aí, então, o que acontece? Você não se sente pertencente, porque, na verdade, às vezes você nem tem nem assunto sobre aquilo. Né? E aí você se sente um excluído, porque os seus assuntos não tem nada a ver com o assunto da sua irmã, da sua mãe ou do seu pai, né? E você se sente um excluído. Quando, na verdade, são gostos e preferências. Como o padrão da família já é daquele, então, um que muda, é óbvio que ele vai sentir esse baque, né? Porém, ele tem que entender que, mais do que tudo, você vai com base no seu projeto de vida, você vai com base nas suas escolhas. Não tem relação com o que a família pede, qual é o padrão, né? Mas o que você gosta, o que o seu coração frequencia. E aí, então, a gente se perde muito nesse pertencimento, né? Muitas vezes, o pai, a mãe, qualquer pessoa é dessa forma, e aí, então, você se molda para pertencer àquele local. E aí, a gente falou da família. Então, vamos para o campo empresarial. De repente, eu estou lá, e aí, naquela empresa, eu entro naquela empresa, e aquela empresa, ela tem as suas regras, tem as suas normas, assim como qualquer outra, que tem uma hierarquia, né, a ser respeitada. E aí, então, eu vou, a partir dali, pertencer àquele espaço, pertencer àquele lugar. Porém, muitas vezes eu acabo fazendo coisas que vai contra os meus valores para pertencer àquele lugar. Mas nem sempre é o que o meu coração pede, nem sempre é o que realmente tem a ver com os meus valores. Mas eu preciso pertencer, eu quero pertencer. Então aí a gente esquece que nós temos o poder, o livre-arbítrio da escolha, né? Não é só porque aqui esse emprego apareceu para mim que agora eu vou ter que me virar numa outra pessoa e ser infeliz, muitas vezes, porque vai contra os meus valores, para pertencer àquela profissão. Não, eu tenho que entender que o mundo ele é infinitas possibilidades, então a gente tem que entender que somos nós que podemos escolher as nossas
a função, né? Mas por quê? Ah, não, Karina, mas hoje em dia tá todo mundo desempregado, tá difícil o emprego. Ok, porque você pensa assim, é que as suas opções serão escassas. Mas se você solta para o universo, quando você vê um movimento, eu falo porque isso já aconteceu comigo, eu já consegui auxiliar assistidos e eles falaram, como é incrível isso. Eu tava aqui, do nada apareceu 3, 4, 5 vagas e aí eu tive a oportunidade de escolher em qual eu me encaixaria. Quando o ambiente estava passando por pandemia e crises. Então você entende que tudo é frequência sua. Tudo que você frequencia é o que você vai atrair para sua vida. Escassez ou abundância. Limitação ou ilimitação. Tá tudo bem. As coisas estão aí, elas existem. Mas o que é que eu estou frequenciando? O que é que eu estou atraindo para o meu campo? Para minha realidade. E aí, então, quando você entra naquela empresa, você também tem o direito de enxergar, olhar para aquilo e dizer, não, eu pertenço, eu quero pertencer a isso, porque isso tem relação comigo, com a minha verdade, com os meus valores também. E aí, quando você olha para esse pertencimento, você vai conseguindo entender a que você quer pertencer e não fazer para pertencer. Então, é diferente, né? Porque você vai entendendo o poder que você tem como ser. Tá? E aí eu tô, então, em uma empresa. Entrei em uma empresa. A empresa é daquela forma. E aí eu me seguro para eu pertencer àquele lugar, né? E aí eu vou contra os meus valores. Aí aquela empresa vai me deixar depois com depressão. Mas não é que ela me deixou em depressão, é que eu me coloquei em uma situação onde eu não queria estar. E aí eu estava só por conta de uma troca financeira, em dinheiro. Porém, a sua essência, ela grita. Ela não engana, não tem como você enganar a sua essência. Ela apenas é. E aí ela vai te chamar a atenção. Olha, os seus valores são esses, isso aqui tá indo contra. Você vai continuar? Se você continuar, vai cada vez mais cutucando você. Cutucando na raiva, no estresse, no cansaço. E aí você precisa identificar, por isso, muito importante o autoconhecimento de quem você é, para que você entenda se você quer ou não pertencer àquele local, àquele grupo, né? Mas foi nos imposto, sempre, foi nos falado que você precisa pertencer, é para você pertencer, porque nós crescemos sempre pertencendo ou precisando pertencer a algum lugar. Então a gente nasceu na família, já é um grupo onde a gente pertence, né? Aí eu vou crescendo, então eu vou para a creche, eu vou para o primeiro, né, para o ensino médio, né? Então tem ensino fundamental, ensino médio, escolaridade. Eu sempre estou pertencendo a um grupo, a uma classe, a um clã. Sempre estou pertencendo àquele ensino, né? Aquelas matérias. Então faz parte daquela primeira série, né? Aquele conteúdo faz parte do segundo ano. Aquele outro conteúdo faz parte do primeiro ano da faculdade. Então, eu estou sempre pertencendo àquilo. Então, eu preciso entender, eu preciso tirar notas boas, ou eu preciso aprender tudo que está ligado àquele clã, aquelas informações daquele ponto ali que eu estou passando, né? Daquela situação naquele momento. Então, eu preciso pertencer a essas informações. Eu preciso pertencer ao que está passando, essas normas e tudo mais aqui. Então, a vida inteira nós estamos pertencendo de alguma forma a alguma coisa. E aí eu preciso então estar de forma mais perceptível a essa sutileza. Se esse local, se esse ambiente, se essas informações, elas são condizentes com os meus valores, para que então eu possa de forma natural pertencer a isso, e isso não vai prejudicar também a minha essência, tá? E aí muitas vezes a gente acaba pertencendo, novamente, pelo início da live,
a essas informações, esse clã, tudo, porque nós somos aí influenciados. Por isso, percepção, expansão, presta atenção, respira, não vai com a manada, não vai com a boiada, né? Dentro da família, o pertencimento, ele precisa existir. Por quê? Porque ninguém tem o direito de excluir o outro, porque automaticamente você já pertence. Daiane diz, Karina, fui fazer uma entrevista hoje na fábrica de bolacha. Eu queria ter feito faculdade de farmácia, mas não tenho como fazer. Existe a possibilidade de você, né, passar nessa entrevista, claro, né, porque nós temos o sim e temos o não. Porém, independente de você passar ou não, é uma coisa que você precisa olhar se realmente é o que você quer, né? Se realmente é ali que você quer pertencer. Não porque alguém falou, tem uma vaga ali, né? Vai para lá. Mas se você tá ali e quer pertencer àquilo, ótimo. Karina, é a minha visão, né? Agora, se você tem outros objetivos, que nem você falou, eu quero fazer farmácia, mas no momento não tem como você ser um farmacêutico sem o ensino, mas eu estou ali na fábrica, ela vai me auxiliar para que eu pague a faculdade, então eu pertenço aonde realmente eu quero pertencer, com as informações que eu quero passar, transmitir. Perfeito, né? Já é um planejamento, mas sempre trazendo essa consciência de onde nós queremos pertencer, a que, quais informações nós queremos, né? Muitas vezes a gente se coloca em situações onde não queremos fazer parte daquilo, mas por obrigação, por essa sensação de solidão, de exclusão, de rejeição, de abandono, a gente fica ali, está ali por conta desses sentimentos, dessas sensações. E não, Karina, se eu estou em uma empresa e a pessoa fala assim, Karina, você tem que fazer isso, você tem que ir lá e você tem que roubar o dinheiro do fulano, né? Pega lá, dá um jeitinho, não, vai contra os meus valores. Senão você vai ser demitida. Então me desculpa, me demita. Porque vai contra os meus valores, quem vai ficar depois com a consciência pesada sou eu. E se eu tiver que fazer isso para pertencer a este local, eu prefiro não pertencer. Porque vai contra os meus valores. Então eu preciso, por isso esse autoconhecimento, eu preciso entender quais são os meus valores, para que então eu conheça os meus nãos. E aí quando eu conhecer os meus nãos, vai ficar mais fácil eu saber dar os meus sims e os meus nãos, né? Por isso o autoconhecimento é muito importante. E aí então, não. Se for para fazer isso que vai contra mim, eu prefiro não pertencer. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, não, é só que os meus valores são diferentes do valor da empresa, e tá tudo bem. Ou diferente da dinâmica ali daquele local, e tá tudo ótimo. Não é que é ruim ou que é bom, é que cada um pensa de uma forma, cada um tem os seus valores e não valores diferentes do meu. Talvez o meu valor seja esse de não mexer no que não é não mexo no que não é meu. E o valor do outro seja dinheiro. Independente, dinheiro. E tá tudo bem, só que o meu valor é diferente do seu, ok? E aí, então, vocês vão precisar olhar aí para essas questões e entender quais são os seus valores para identificar se você quer ou não pertencer àquele clã, àquela turma, àquela profissão, aquelas informações que você acessa. E se a gente for parar para pensar, o tempo todo nós estamos nessas escolhas. Você liga a televisão e está passando o jornal. Automaticamente, se você ficar ali assistindo aquele jornal, você está pertencendo ao grupo de pessoas que está assistindo aquelas informações. Por quê? Na televisão eles têm, né? Eles seguem, eles vê lá a emissora, tem um número de pessoas que estão, eles fazem lá os cálculos deles, né?
que estão assistindo tal programa, tá dando engajamento, isso e aquilo. Então você pertence àquele grupo que está assistindo aquilo, aquela informação, né? Daiane, eu fiz até o colegial, mas não levei a sério na escola, só ia para a escola para ficar sem fazer nada. E aí, novamente, Daiane, são escolhas suas, tá certo? Tá errado? Não é de cada um, só que foram escolhas suas não fazer nada naquele momento. Então aí você tem as consequências agora e você tem que dar um jeito. Que se você quer passar adiante, você tem então que correr atrás, né? A consequência foi essa, independente. Se você tivesse escolhido seguir a sério, você teria outras consequências. São só consequências. E aí então você tá ali, voltando para cá, você tá assistindo aquele jornal, você já pertence àquele grupo. Mas eu quero pertencer. Eu, Karina, não quero pertencer. Mas tá certo, tá errado? Não, é porque eu escolho não pertencer ao grupo que fica assistindo o jornal, que tem aquelas matérias, tem aquelas notícias que pra mim não faz bem, pra mim, Karina, eu já entendi que não faz bem, então não quero pertencer a esse grupo. Ah, mas de repente eu estou em uma live de uma pessoa que fala, vou falar aqui então na minha área, a terapia quantiônica, que é o Darcio Cavallini, e aí ele tá com live, tá com assuntos. Eu, assim como na live 300, 400 pessoas estão seguindo, vendo as orientações, os trabalhos dele. Estou pertencendo àquele grupo, pertencendo àquele clã. Então, no fundo, eu estou tentando encontrar o meu grupo, entre aspas, de certa forma, né? Mas eu buscar esse grupo não é uma questão de desespero, é uma questão de que quando eu me achar, automaticamente eu vou estar pertencendo a um grupo. Né? Eu vou buscar para eu pertencer? Não. Eu vou buscar o que a minha essência pede. Automaticamente, quando eu encontro essas informações da minha essência, é automático que então eu encontro esse grupo. Ok? Vamos trazer então a constelação aí. Mais um pouquinho da constelação para a gente ter um pouquinho mais de consciência. Muitas vezes a gente acaba tendo até de ancestrais, porque o campo ele influencia, né? Padrões, e esses padrões fazem com que eu siga essas formas de pensar, de agir, de falar, as próprias informações, as não informações, por conta desse pertencimento. E em alguns momentos por trás existe um medo. Vou dar um exemplo. Minha mãe era CLT. Aí minha mãe, ela ganhava R$1.300. Eu vou ser CLT. Aí eu chego e ganho meus R$1.300. De repente, eu, para pertencer àquele grupo, que a minha mãe era CLT, meu pai era CLT, meu avô era CLT, né? Meus tios são CLT. Eu não tô falando de CLT é ruim ou que é bom, não, tá? É só um exemplo. Eu pego e falo, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero ser empresária. Eu quero empresariar. E é claro que é automático que outras pessoas dentro da minha empresa serão CLT. Então não tem nem como eu achar ruim uma coisa que eu vou passar para os outros. Vou auxiliar nos outros também, tá? E aí então eu quero ser o empresário. Aí então eu não vou... Percebe como tá diferente do meu grupo? Eu não vou me sentir pertencente. O que pode acontecer? Eu vim para ser empresário, para empresariar, para ter uma empresa que vai auxiliar também outras vidas e outras famílias, mas inconscientemente eu quero pertencer a esse grupo. Então eu acabo tendo dificuldade em abrir o meu próprio negócio. Quando o meu próprio negócio vai para frente, né? Precisa ir para frente, tem falência, eu me auto-saboto,
Então eu procrastino para que aquilo não dê certo. Por quê? Para que depois, quem sabe, não deu certo, vou voltar para CLT. Ai, que alívio, inconscientemente, porque agora eu continuo pertencendo a esse grupo. Outro exemplo, aí dentro mesmo. Sou CLT, saio. Tem pessoas que não conseguem nem sair, fica nessa vontade, segurando, com a vontade de sair, e não saem mais por conta dessa inconsciência, né? Esse inconsciente. E aí eu coloco ali, então, as minhas barreiras, os meus medos, e não saio daquele emprego, não mudo, ok? Não, mas vamos lá então, eu já saí. Aí eu tenho a minha empresa. E aí a minha empresa, ela precisa ganhar... Ela tem a capacidade de ganhar muito mais do que eu até imagino, porque somos seres ilimitados, então que a gente abre e expanda, né, toda essa abundância do universo. E aí eu só penso assim, mas eu quero que a minha empresa me dê 5 mil, né, dependendo se eu for ou 10 mil. E aí eu fico ali, ó, 1.200, 1.200, R$1.000, 1.200, R$1.000, 1.200. Por que será que eu não consigo passar se eu faço, se eu estudo, se eu aplico, se eu trabalho, se tem amor no que eu faço, se eu me dedico inconscientemente? Lembra lá atrás? A mãe ganhava 1.200. Então eu não consigo ganhar mais do que isso porque eu quero pertencer. Eu não quero ser maior que a minha mãe. Eu ainda quero honrar a minha mãe. Isso inconscientemente, não é que faça sentido que tem que ser assim. Porque dentro da constelação, a gente tem uma outra visão sobre o que é ser hierárquico, né? Não tem a ver com isso, mas o sentimento que eu tenho dentro, inconscientemente, é isso. Eu não consigo, então, passar do que meu pai ou minha mãe recebe, tá? Mesmo eu querendo, e eu fico lutando. Porque lá atrás ficou alguma coisa presa, né? Eu vou deixar de pertencer a isso, eu vou ser mais que minha mãe ou mais que meu pai, não posso, eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, e aí então trava a minha vida aqui financeira. Então, esses são alguns dos exemplos. Tô num relacionamento, e aquilo é legal, é gostoso, e meu marido, meu companheiro, ele quer crescer, né? E eu também. E aí, de repente, ele cresce, né? Ele é provedor e tudo mais, mas eu não consigo. Por quê? Porque se eu for crescer, eu vou precisar de outros movimentos. Isso vai depender da empresa de cada um. Eu vou precisar, talvez, eu tô colocando aqui historinhas, tá? Só pra gente entender de forma mais racional. E aí eu vou precisar de outros movimentos. Talvez algum movimento me leve a sair de casa, a ir buscar fora, a ter movimentos que vão me deixar longe de casa, longe do meu parceiro, longe dos afazeres, do que eu acredito que possa ser um lar, né? Porque eu também aprendi lá atrás o que é um lar, que é estar com o marido, que é cuidar da casa, e às vezes eu nem gosto. Mas por conta desse pertencimento e tudo que foi me passado, eu então faço o quê? Auto-saboto para eu ir para a vida. Não consigo ir. Não consigo uma promoção que vai levar eu para outros lugares, né? Que tem empresas que te mandam para lá e para cá. Ou que seja alguma vaga mesmo que tenha melhores condições financeiras, porque é o que o meu coração pede, não tem nada errado. E é o que eu preciso, eu quero crescer, eu quero essa expansão, eu quero essa prosperidade também, quero que isso faça parte do que eu vejo como prosperidade na vida, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu vou estar longe do meu marido, eu vou deixar de pertencer a essa casa, a esse local, e isso inconscientemente, porque isso não necessariamente é um não pertencer. Você pode trabalhar, você pode buscar, você pode ir e voltar. Isso não faz com que você não pertença ali.
tá? Então, muitas vezes a gente se auto-sabota por conta desse auto-pertencimento. A gente se exclui o outro por conta do pertencimento. E todo o resto do bolo por conta desse abençoado pertencimento. Nos obrigamos a fazer coisas que não queremos por conta de querer pertencer, tá? E eu sempre fui um pouco, até meio, digamos que rebelde, né? As pessoas olham como rebelde. Porque eu sou assim, Karina. Eu gosto de brinco grande. Se você anda de brinco pequeno e acha feio, e você acha que se eu usar o brinco grande eu não posso entrar na sua casa, ótimo. Eu vou ficar com o meu brinco grande, você me desculpa. Se para eu pertencer à sua casa eu não posso usar brinco grande, eu prefiro usar o brinco grande e ir buscar pessoas que também usam ou que aceitam brincos grandes. Dando exemplo. Então, eu sempre fui, não, eu gosto disso. Você não gosta? Respeito. Mas se você entende, respeita o meu lado, eu respeito o seu e a gente pode conviver em harmonia, perfeito. Agora, se você não aceita e me exclui até, então eu prefiro não pertencer do que estar ali sempre sendo rejeitada, abandonada e me sentindo que não pertenço. Entendeu? Eu prefiro ir pertencer a um local que realmente cabe ali. Então, isso para relações, para família, para profissão, tá? Observa essa sua questão do pertencimento. Se você está tendo dificuldade, né, vá buscar o seu clã, enfim, mas que não seja uma necessidade, porque automaticamente, naturalmente, você já pertence a alguma coisa, a algum lugar, já pertence aqui à sua família. E observe em alguns outros pontos o que é que você faz para que você pertença. Às vezes você não quer ir em um lugar e aí você fala, ai, tá bom, tô indo, mas você vai contra a sua vontade. Chega lá, dá um pipoco. Mas por quê? Porque você fica com medo do amigo, da amiga achar ruim, achar errado, achar que você é chato, que você é isso, que você é aquilo, por conta do pertencimento. Porque você tem medo de repente, a pessoa te ignorar, a pessoa te destratar, ou a pessoa realmente te rejeitar ou te abandonar. E aí você deixar de pertencer àquele lugar, àquele local, aquele clã, aquela própria pessoa, mesmo aquele grupo, você e aquela amizade. E aí a gente deixa de ser a gente, ter as nossas escolhas, as nossas características, trazer a nossa essência por conta de querer pertencer. Ok? Automaticamente a gente já pertence e você não está sozinho. Tem muitos outros seres que pensam como você pensa. É só você buscar, você não precisa querer se enfiar ou pertencer a um grupo que não te encaixa ali. Mas que você possa buscar, tá bom? Vamos ver quantos temos aqui de live. 39 minutos, olha. Acho que eu falei um pouquinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre pertencimento, tiver alguma dificuldade, se perceber também nesse pertencimento, né? Essa falta, esse desequilíbrio do pertencimento, estou à disposição no direct, pode deixar aqui, vai ficar gravada a live. Alguma dúvida, tudo a gente consegue trazer aqui. Tô vendo um bichinho aqui no chão. A gente consegue trazer consciência com base na constelação quantiônica, nas terapias. Será que realmente... Às vezes eu não tenho certeza, mas eu me familiarizei aí com o que você falou, Karina. O que eu posso, então, fazer? Vamos pesquisar, vamos analisar, vamos passar por uma consulta para identificar onde é que está essa questão do pertencimento. Né? E o pertencimento pode ser por conta de uma dor de rejeição, de traição, de abandono, humilhação. Cada caso é um caso, um movimento interrompido, pode estar na ancestralidade.
E aí é onde a gente vai buscar entender a origem disso. Mas se você se identificou, pode deixar no meu direct ou até aí embaixo, aí nos comentários, né? Sobre a questão do pertencimento, porque nós naturalmente pertencemos sempre a alguma coisa, sempre estamos pertencendo. E muitas vezes a gente acaba querendo pertencer, mesmo que de forma sutil e inconsciente, a lugares que não nos cabem. Não nos cabem por quê? Só porque as minhas vontades e os meus valores, as minhas características e minha essência é diferente. E tá tudo bem, tá? Ninguém é louco, ninguém é imperfeito, ninguém é ruim. Se Deus, Criador, algo maior, uma divindade ou o que seja, como cada um entende e acredite, independente da nomenclatura, me criou, então ele criou algo ruim, ele criou algo errado, então eu estou subestimando esse Criador, esse Deus, eu estou falando que ele fez uma criação, uma peça, tá errado aí? Oh, Deus, você errou, viu? Então não, é só porque você tem que buscar e encontrar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gratidão. Se alguma coisa não ficou claro também, se ficou alguma dúvida, tá? Eu tento trazer o máximo de clareza e de consciência. Mas é claro, não tem como a gente dar uma aula aqui. E claro que não é só teoria, a gente precisa da prática, tanto no dia a dia quanto nos tratamentos, nas técnicas, tá bom? Agradeço a todos que passaram, aos que vão passar. Se vocês souberem de alguém que precisa, que quer entender um pouquinho melhor, que tem dificuldade nessa questão do pertencimento também, compartilha aí e vamos gerar cura para todo mundo, tá bom? Gratidão, obrigado. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos. Ótima semana para vocês. Um beijo. E nas lives, até segunda-feira.